Estamos voltando com mais uma edição de O Assunto É, com Enaú Rocha, diretor da ONG Enaldinho Rocha, já falecido há 10 anos e que trabalha numa organização não governamental que faz uma campanha nacional em defesa do uso do transplante da medula óssea. Ele está acompanhado de uma das diretoras da entidade, Mary Corey, que também participa desse trabalho e tem uma rede de apoiadores em todo o país. Enaú, como surgiu a ideia dessa ONG? Qual foi o gatilho que começou essa sua luta? Bom dia, Kleber, bom dia, telespectadores. Veja bem, a gente começou a fundar, na verdade, constituímos a ONG em 2015. A partir do falecimento do meu filho, a gente constituiu a ONG Enaldinho Rocha para que a gente pudesse ajudar a tantas pessoas que precisam hoje de um transplante de medula óssea. E o que é medula óssea? É um tutano? Como é que é esse negócio? Isso, é muito bem colocado. No ser humano é o tutano, né? Aquela cavidade esponjosa que nós temos no interior dos nossos ossos. No ser humano, ela é medula óssea, que é a fábrica do sangue. É dali que se saem as células que compõem o sangue. E sua maior concentração é no osso da bacia, né? Ali a medula óssea fabrica a todo momento as células que compõem o sangue. Então ela não para de movimentar, né? 24 horas, porque a célula, Kleber, senhores telespectadores, ela sobrevive no nosso organismo por cerca de 120 dias. Então elas morrem, perdem a cor, e a medula óssea continua fabricando. Células novas vão sendo constituídas e as mais velhas vão morrendo a seu período de tempo para que o organismo possa ter respiração, ter ar, né? ter força e ter coagulação em qualquer acidente de cortes. Como o ser humano fabrica ele próprio essa medula, ele pode se doar, ele pode fazer a doação dele mesmo? Sim, o autotransplante que a gente chama, né? Uhum. Em casos de doenças, são mais de 80 doenças, onde a medula óssea é a cura. Aí você pode fazer, e há já esse tratamento do autotransplante, que é você tratar o doente, e quando ele tem a remissão da doença, ou seja, ele ficou zerado com a doença, então o médico transplantador colhe a medula óssea dele, um percentual de 10% do seu organismo, e congela, para que mais tarde ele possa fazer a transfusão nele mesmo. Uhum. E por que essa dependência de doadores externos? Por exemplo, o Brasil parece que tem hoje 5 milhões de doadores. É suficiente esse número? Não, veja bem, o Brasil, com a população chegando a 220 e poucos milhões de habitantes, 5 milhões e meio é uma quantidade, é um percentual ínfimo. Então a gente precisa, e o nosso trabalho da ONG, junto com o Redome, o Aimoba aqui na Bahia, é conscientizar todas as pessoas de 18 a 35 anos que você pode ser um doador de medula óssea, né? A medula óssea não é medula espinhal, isso é bom a gente lembrar, Kleber, porque há um mito, medula espinhal e medula óssea. Medula espinhal são a medula que liga o nosso tronco à cabeça. São reações nervosas. E medula óssea é a cavidade dentro dos nossos ossos, que é aquele líquido. Então 5 milhões e meio é muito pequeno para uma população de 220 milhões de habitantes. Além de que, você sendo um doador de medula óssea, um cadastrado compatível, você pode doar sua medula óssea para qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Mas você não viaja, quem viaja é a sua medula, né? Uhum. A logística hoje do Redome, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o médico transplantador, quando detecta um doador compatível, ele escolhe a melhor logística para que essa medula possa ser coletada aqui no Brasil e viajar para o país aonde ela vai fazer refazer a vida de alguém. E isso tem prazo de validade? Qual o período, por exemplo, que você pode tirar a medula hoje para botar daqui a quantos dias, quantas horas? Veja bem, existe muito pouco tempo, 48, 72 horas, vai depender muito da logística do local onde essa medula está. Normalmente, você colhe hoje, transfunde ou hoje ou amanhã, né? Isso o médico transplantador é quem define. Você consegue internar o paciente,
o doador é confirmado que ele está à doação, você só trata o paciente quando o doador está ali para fazer a sua coleta de medula óssea. Coletou, o paciente está no hospital, então aí o médico vê a hora, pode ser no mesmo dia ou 24 horas, para fazer esse transplante, que na verdade é como se fosse uma transfusão de sangue, né, para o paciente. Mas para o doador, não. Para o doador é uma coleta através do osso da bacia, né, o ilíaco, ou então por aférese. Que o aférese é você tomar a medicação por 5 dias, subcutânea, e no 5º dia se fazer a coleta como se fosse uma máquina de diálise. Você vai para a máquina, é coletado, é furado o seu braço, o sangue vai para a máquina, ela capta a medula óssea e volta para o seu outro braço, seu sangue. Então aí esse período dura em torno de 3 horas e meia, mais ou menos. Já pela punção no osso, anestesiado, é claro, isso dura em torno de 30 a 40 minutos. E só tira, importante, só tira 10% da sua capacidade, né? Tudo isso é feito matematicamente, através dos médicos, peso, altura, idade do paciente, do doador, para que possa fazer essa coleta. E a compatibilidade, como é que sabe essa compatibilidade? É pelo DNA, é pelo exame de sangue? Qual é o fator que determina se eu sou compatível ou não com a doação? Isso, esse é o fator DNA. Nós temos as nossas digitais. A gente dificilmente acha uma digital igual. Na medula óssea é parecido. A possibilidade de compatibilidade é 1 para 100 mil, ou de 1 para 1 milhão, quando você tem um componente chamado Filadélfia, uma célula, na sua composição genética. Mas na família biológica, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, você tem 25% de chance de ser igual. No nosso caso, uma filha só, ela não foi compatível e nós não achamos ninguém no mundo compatível com meu filho. Agora, como é que faz essa pesquisa global para saber se tem um doador na China que pode doar para uma pessoa de Itabuna? Como é que é feita essa pesquisa? Qual é o link que liga tudo isso? Veja bem, essa pesquisa ela é feita fisicamente. Você preenche uma ficha e coleta 5 ml de sangue do seu braço, na via periférica. Mas isso em alguns países. Países como a Alemanha, Estados Unidos, já não se colhe sangue. Faz a leitura do seu DNA pela mucosa bucal, né? Então você recebe em casa, via correio, um envelope com o suave, que é um cotonete grande dentro de um vidro esterilizado, e com a ficha cadastral. Mas eles lá já sabem que você tem a idade, que é de 18 a 35 anos de idade. Então você está nessa faixa etária, você recebe na sua casa esse envelope, você colhe a mucosa bucal, ou seja, roda o cotonete do lado da sua boca, vira o cotonete, roda do outro lado, coloca no tubo, fecha, já preencheu a ficha, coloca no envelope e bota na caixa do correio. Isso nos países de primeiro mundo. Então eles recolhem e vai fazer a leitura do seu DNA, que é chamado histocompatibilidade, ou seja, o HLA. É esse exame que detecta as suas funções genéticas, a sua hereditariedade, para ver se você é igual a alguém. E quem pode se cadastrar e como é que é feito esse cadastro? É justamente isso. Todas as pessoas de 18 a 35 anos de idade, incompleto, 34 anos, 11 meses e 30 dias ou 29 dias, você pode se dirigir a um hemocentro do estado, isso é importante, e aí você vai dizer, eu quero ser doador de medula óssea. Ela vai preencher uma ficha, te convidar para que você faça uma coleta de 5 ml de sangue. Esse sangue vai para o banco de sangue, vai para o Hemóbil em Salvador, aonde vai ser feito o seu exame de HLA. E esse resultado ele vai para o REDOME. REDOME é Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, onde fica cadastrado os doadores. Os pacientes ficam cadastrados no REREME, Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea, no Brasil. Mas nós temos essa parceria com o mundo. Saúde não é só Itabuna, na Bahia, no Brasil, é mundo. Então, você não é compatível aqui no Brasil, é um painel de registro, onde você faz o rastreio da compatibilidade, você não é compatível com ninguém no Brasil. E hoje nós temos mais de 850 pessoas esperando um doador compatível.
Então esse painel não detectou nenhuma compatibilidade, então vai para o Banco Mundial. São 850 pessoas no Brasil? No Brasil, precisando hoje, dependendo de uma medula óssea para sobreviver. Sim. E aí, você não rastreou, você não é compatível com alguém aqui, então você vai para o Banco Mundial para fazer o mesmo rastreamento. E aí encontra-se, eu não tenho ideia de quantos pacientes no mundo, a gente não tem esses dados, mas você é convidado a partir dali que você é um doador compatível. E se você quer e continua com a intenção de ser um doador voluntário, porque não existe custo nem para você, nem para o Estado, né? Você é levado, você é compatível, você sai da sua cidade como acompanhante ao centro indicado para você fazer a coleta, e tudo custeado pelo Ministério da Saúde. Da saída da sua casa, o táxi que você pega, tudo é custeado pelo governo federal. O Ministério da Saúde tem uma verba específica para isso. E a gente tem essa possibilidade aqui na Bahia de fazer o cadastro de medula óssea em 25 unidades do estado. Né? E a gente vai avançar nas conversas, mas dizer para você... Itabuna tem essa unidade de captação de... Não. O nosso sul da Bahia, eu tenho esses dados, segundo a UESC, são mais de 50 municípios da região sul, e há 3, 4 anos atrás os dados é que nós tínhamos 2,5 milhões de habitantes e nós não temos a Hemoba. Hemoba é o Hemocentro Centro de Hematologia e Hemoterapia da Bahia. É um órgão da Secretaria de Saúde. Mas Itabuna e Ilhéus, as duas cidades são quase 500 mil habitantes e nós não temos essa unidade, que é a chamada UCT, Unidade de Coleta e Transfusão, e que essa região é desprovida. Infelizmente. Parece que Itapetinga e Seabra, uma cidade de 43 mil habitantes, tem. Qual é o fator que levou essas duas cidades a terem e duas cidades que são polo de pacientes e tal não terem? Qual é o problema? É político? Kleber, essa é uma questão que a gente tem que abordar aí. Aqui vai um recado para os nossos representantes, né? Políticos de cada cidade. E é uma questão que a gente já faz há muitos anos. Por que Itabuna, a cidade polo, não tem uma Hemoba? Eu acredito que seja político, porque Seabra, 43 mil habitantes, tem uma UCT. Itapetinga, 78, 79 mil habitantes tem. Jiquié, 110, 115 mil habitantes, também tem. Santo Antônio de Jesus, quase 120 mil habitantes, também tem uma UCT. Mas Itabuna, a região sul da Bahia, com 2,5 milhões, aí eu também me pergunto, Kleber, e questiono os órgãos, a direção da Hemoba, por que Itabuna e Ilhéus, duas cidades importantes, a gente não tem? A região Itabuna e Ilhéus tem 2 deputados estaduais e não tem nenhum deputado federal, mesmo com uma população de quase 400 e 500 mil habitantes. As duas cidades, quase 500 mil habitantes, e a gente não vê avançar. A nossa luta, Kleber, ela não começa depois do falecimento do meu filho. Ela começa desde quando eu trabalhei na Santa Casa. A gente procurou de que a Hemoba, assim que a Hemoba foi fundada na Bahia, a gente foi atrás para que ela pudesse atender a região. Porque a demanda das Santa Casas, tanto de Itabuna e Ilhéus, com relação à transfusão de sangue, é muito grande, atende essa região toda, e a gente vê toda hora um pedido de doação de sangue. Toda hora a gente vê, eu recebo em média, a ONG recebe em média de 6, 7 pedidos de doação de sangue. A gente não tem doadores cadastrados, a gente reproduz esse pedido e pela rede social, pela rede dos nossos amigos, a gente pede que as pessoas se sensibilizem e façam suas doações. Mas com esses políticos nossos, até agora a gente não tem uma resposta, né? Por que Itabuna não tem uma unidade de coleta e transfusão da Hemoba? Mas vamos questionar Ilhéus, Hospital Regional Costa do Cacau, né? E não tem uma Hemoba. Que é uma unidade de referência, inclusive do Estado, do próprio Estado, né? Exatamente, onde é um centro de referência de cirurgias cardíacas, né? Onde tem uma necessidade muito grande de sangue. E eu gosto de lembrar, Kleber, me permita, e telespectadores, a agência transfusional no Hospital Costa do Cacau tem um convênio com o Hospital São José de Ilhéus, o Banco de Sangue, recebe sangue de lá.
mas também recebe da Hemoba de Santo Antônio de Jesus e outras cidades. Mas vamos analisar friamente. Tem 2 pacientes, um no Costa do Cacau e no Hospital São José, pacientes do grupo O fator RH negativo. E o hospital é uma carência, porque esse sangue, esse tipo de sangue, pelo número populacional, ele é menor, né? É o doador, é o sangue universal. Esse é realmente universal, que ele doa para qualquer um, mas só recebe ele mesmo. E nós temos 2 ou 3 pacientes. O Hospital São José vai atender a quem primeiro? Ele mesmo? Vai atender seu próprio paciente. Ele tem uma CTI, tem problemas renais, né? O centro de diálise. E o Hospital Costa do Cacau, será que esse sangue vindo de Santo Antônio de Jesus, de Jiquié, de Tapetinga, dará tempo de salvar o paciente? Então a gente alerta para isso. Pense nisso, reivindique, questione, porque pode ser qualquer um de nós. Agora, tem muita burocracia no processo, muito papel, muita coisa, e podia ser um negócio mais simplificado para se atender os pacientes? Com certeza, eu concordo com você. A burocracia não é só nesse, né? Mas em todos os campos do nosso país a burocracia é demais. Embora a saúde, você tem que ter muito critério para evitar, em vez de você salvar, complicar mais a vida de alguém. Mas, com certeza, o processo ele poderia ser mais simplificado para atender a população. Porque eu digo a vocês, quem quer saber o que é saúde, vá a um posto de saúde, não vá de terno e gravata, vá de roupa simples, sente lá e diga que quer um atendimento. Aí você vai entender a questão burocrática da saúde no nosso país. A primeira falta de preparo para atender a população, depois a carência de não ter nada, e os funcionários ficam, coitados, ali sem bombardeado, porque é a bola da frente. Quem recebe o paciente são os funcionários, não é o governo municipal, o estadual. É um funcionário que às vezes está ali e não tem o seu arcabouço de trabalho. Ele está ali para atender, mas não tem. Falta remédio, não tem médico, o médico não veio. O exame é contado, né? Tem a cota de exames. Tem a cota de exames. Olha, eu vou revelar para vocês aqui. Eu precisei de um exame cardiológico, embora não tenha problema cardíaco, mas a médica me solicitou um ecocardiograma. Fez 1 ano para poder ser liberado. E quando eu soube que estava liberado, o que é que eu fiz? Desculpem, né? Fui irônico, mas levei uma vela e um fósforo, cheguei no posto e, pessoal, por favor, encoste aqui, vamos cantar os parabéns. Todo mundo se assustou. Eu acendi a vela e disse, não é porque meu exame saiu 1 ano depois. Está fazendo 1 ano hoje. Certo. Né? Então, quer dizer, se eu fosse cardíaco, eu já não estava aqui para contar essa história. Então, a burocracia impera. A cota realmente é ínfima, ela não atende a população, e a gente fica a recorrer a quem, Kleber? Graças que a gente tem os órgãos de imprensa que abrem essas portas para que a gente possa falar, né? Mostrar que você, telespectador, é você que tem que cobrar. Não espere sentado na sua cadeira de que o governo vai fazer tudo. Se você não se levantar, buscar alguém e questionar, brigar, falar aí no seu parlamento, né, que é o nosso, a Câmara de Vereadores, questionar essas faltas, então a gente não terá esse trabalho de excelência que nós merecemos. Para isso nós pagamos nossos impostos. E tem posto de saúde que funciona só até 16 horas e tal. Exatamente. Você quer ver o que é dificuldade? Sextas-feiras você vai num posto de saúde à tarde. Você não tem quase ninguém. 15 horas, 16 horas já se encerrou. Quer dizer, eu tenho horário para adoecer. Né? Você chega no posto, não tem médico, e aí vou fazer como? Vou superlotar o hospital, você vai para a UPA, a mesma coisa. Né? E Itabuna me parece que só tem uma UPA funcionando.
A outra foi construída e não foi utilizada também. Elefante Branco, lá no São Caetano. E parece que ainda tinha problema na laje, tinha problema de estrutura, por isso o prédio não é usado. Quer dizer, recurso público mal utilizado, e isso acontece e ninguém vai preso, ninguém vai para cadeia, não tem problema, tá entendendo? Como nós tivemos aquele prédio do camelô, que fizeram o camelódromo, e tiveram de destruir porque o prédio não tinha condições de funcionamento. 2 milhões de reais o custo na época, que hoje seria 5 milhões, 6, porque nós temos uma inflação também embutida nesse processo. E aí não se tomou nenhuma providência. Aí a gente sai um pouquinho desse campo, Kleber, e a gente vai para o nosso parlamento, a nossa Câmara de Vereadores. Você não viu ninguém levantar para questionar, porque isso é dinheiro nosso, também seu, vereador, porque você também paga imposto. Ele é contribuinte, como contribuinte. Então, os problemas da cidade é interesse de todos nós. Nós não vimos a Câmara de Vereadores, você não vê a Câmara de Vereadores, nenhum vereador sair à rua. Tente pegar um ônibus coletivo do bairro de Fátima para o bairro de São Caetano, você vai sentir e ouvir as queixas da população. É uma pena que a população não sabe como reclamar. Briga com o motorista, e olha o absurdo. É um motorista, para ser cobrador e motorista. Né? Uma infração de trânsito, se você está dirigindo e cobrando dinheiro, uma infração de trânsito, mas o ônibus pode. E aí você leva mais de 40 minutos esperando um ônibus num ponto. Agora, por exemplo, a sua ONG, essa luta de transplante de medula, você teve algum projeto encaminhado para a Câmara, algum processo para discutir no Legislativo que podia apoiar e ajudar a resolver essa questão em Itabuna? Por exemplo, reivindicar, digamos, uma sugestão para o governo do Estado para a implantação desse centro de tratamento em Itabuna. Houve alguma coisa disso? Já. Nós tivemos já, inclusive, um deputado nosso aqui, nós entregamos uma reivindicação e ele venceu o mandato, e essa correspondência foi encontrada na sua gaveta, infelizmente, 4 anos depois. Mas nós temos um outro documento, e eu tenho o protocolo da Governadoria do Estado, todas as instituições do sul da Bahia. Foi um documento produzido, já tem uns 3, 4 anos. Nós produzimos, e todas as instituições, igreja, Rotary, Laio, maçonaria, CDL, Associação Comercial, assinaram esse documento, a MURC, assinaram esse documento, e eu mesmo levei ao Estado. Eu tenho um protocolo, mas não se ouviu, não se respondeu nada até hoje, Kleber. Não parece que Quantos anos isso tem? Já tem quase 4 anos que já tem esse documento. Eu tenho um protocolo guardado comigo. Como presidente da ONG, eu tenho que armazenar esses documentos, porque pode em qualquer momento questionar que não é verdade. Eu tenho o documento em mãos para comprovar de que realmente a gente já buscou e continuamos buscando. Não pensem que eu vou parar. Eu precisei para o meu filho faleceu, nós não encontramos ninguém compatível. A minha luta continua, porque eu fui trabalhador, vi o que é a dificuldade. Meu filho, depois, ao me aposentar, meu filho aparece com a leucemia, e eu me vi de novo tendo que fazer um trabalho até com mais ênfase, né? Se tratava parte de mim, mas não consegui. E eu não tenho, como cidadão, como homem, eu não posso cruzar os braços e achar que meu filho não está aqui, que os outros não merecem uma oportunidade. Eu não tenho esse olhar, né? O meu olhar é diferente, e vou ser um batalhador até os meus últimos dias de vida, porque eu quero que Itabuna, a região, seja privilegiada a ter uma unidade de coleta e transfusão, para que a gente possa fazer a captação de novos cadastros de medula óssea, para doação de sangue também, mas o nosso foco maior é cadastro de medula óssea, porque é raro, possibilidade de 1 para 100 mil. E aí, Kleber, me permita alongar um pouquinho, eu tenho um dado importante, que eu posso confrontar isso com as autoridades, caso houver necessidade. A possibilidade de um doador de medula óssea é 1 para 100 mil. A ONG, constituída em 2015, registrada em cartório com CNPJ, nós temos
quase 13 mil, 12.800 e poucos cadastros oriundos das nossas campanhas. Aqui em Itabuna, Ilhéus? Itabuna, Ilhéus, Santo Antônio de Jesus, Una, Ibicaraí, Itapetinga. Então nós temos 12 doadores compatíveis. Eu quero que um matemático me diga, me explique, pelo amor de Deus. A possibilidade de você achar um doador é 1 para 100 mil. Mas em 12.800 e pouco, aqui na nossa região, a gente tem 12 pessoas que já doaram. E um fato curioso, e que é importante aqui para minha amiga Melricore, a maioria é mulheres, são mulheres. Por que mulher é melhor doadora do que homem? Qual é o problema aí? Eu acho que isso vem do fruto materno, né? A célula máter nossa é a mãe. Então eu acho que é iluminação divina. Eu sou católico, nada contra nenhuma religião, mas eu digo sempre assim que Deus pairou aqui na nossa região e disse: essa região é muito abençoada. Não é que as outras não sejam, mas aqui é abençoada por mais vezes, porque o trabalho está sendo feito. Agora, quantos pacientes daqui da região precisam de transplante? Você tem 12 doadores já identificados. E quantos precisam de transplantes aqui na região? Um país que tem 850, 800... Veja bem, esses 12 não é identificado. Esses 12 já doaram medula óssea. Já salvaram vida, 12 vidas. Na Bahia a gente não tem um número exato. Esse é um dado que a gente busca, que o Redom ele faz no geral, né? É muito sigiloso, eles não identificam externamente. A gente sabe que houve esse doador, que houve um paciente. Por curiosidade, alguém chega para mim dizendo: não, olha, você está sabendo, teve um doador de medula óssea, teve um transplante. Aí eu corro atrás e vou chegando até captar a verdade. Porque é o seguinte, um transplante de medula óssea, se você é compatível, você doa para alguém, você não conhece nem sabe quem é o paciente. É uma ética por várias questões, né? E 1 ano e meio depois desse transplante, é aberto para que ambos, se caso queiram, se conheçam. Aí o Redome é que dá esse feedback e diz: olha, o paciente quer lhe conhecer, está disposto? Ou então o doador quer lhe conhecer, está disposto? Ah, sim, tudo bem. Aí passa os contatos, ele não se envolve, ele passa os contatos para que você faz. E aí, quando isso acontece, que eu sei, nós da ONG sabemos, a gente corre atrás para divulgar. Porque se você não é visto, você não é lembrado e você não é sacudido de que você pode estar ajudando alguém. Agora, uma ONG como a sua, que ajuda você tem de verba, de governo? Qual o incentivo que vocês têm? Nenhuma. O que eu tenho, eu digo sempre, eu não faria nada. Eu faço, tudo acontece porque nós temos voluntários, como aqui Melricore, né? Uma dona de casa que deixa lá os seus afazeres e me acompanha. Então esses voluntários são muito importantes, porque sem eles eu não faria nada. Quantos voluntários participam dessa rede de apoio para vocês? Veja bem, Kleber, nós temos registrado cerca de 60 voluntários. Mas assim, nos dias de campanha, a gente tem que selecionar e limitar, porque às vezes o espaço que a gente vai fazer uma campanha não dá para a gente colocar todos os voluntários. Mas esses 60 a gente tem voluntários no Rio, em Salvador, em Santo Antônio de Jesus, em várias cidades aqui da Bahia a gente tem voluntários, né? Quando a gente faz uma ação, por exemplo, Santo Antônio de Jesus, nós vamos para lá fazer uma Itapetinga, ela me lembrou bem, nós vamos ter que fazer uma ação em Santo Antônio de Jesus. Aí eu solicito que os voluntários me ajudem lá. Aí eles comparecem. Ilhéus aqui, Ave Maria, Ilhéus e Itabuna, você vai ter uma campanha, a gente tem pessoas com a maior boa vontade de servir. E pessoas conscientes, porque a gente faz uma conscientização. A gente faz umas preleções para explicar a importância e por que você está fazendo isso.
Agora, você, por formação, é geógrafo, mas nunca trabalhou como professor nem como geógrafo, e, pelo contrário, trabalhou durante mais de 30 anos na área de saúde, né? Primeiro no hospital no hospital de base e na Santa Casa. Como é que foi essa história? O que é que mudou a sua trajetória profissional? Veja bem, Kleber, eu comecei a doar sangue em 1973, quando eu servi o tiro de guerra, na Santa Casa. E assim que terminei o serviço de tiro de guerra, eu fui à busca de emprego, né? E consegui na Santa Casa. Então eu entrei na Santa Casa em 74, no banco de sangue, e começamos essa lida. Trabalhei alguns anos, depois nós abrimos um banco de sangue no Hospital São Lucas, também por alguns anos, e depois eu fui convidado a trabalhar no Hospital de Base, na sua fundação. Estava começando a instalar o hospital, e eu fui requisitado para trabalhar no laboratório, e com a intenção de depois se criar um banco de sangue, que não aconteceu. E aí, nesse período, eu estou cursando a minha faculdade, e consegui terminar minha faculdade já depois dos meus filhos criados. É claro, eu tive que recuar um pouco para que meus filhos pudessem formar, e depois voltei à faculdade e formei em geografia. Mas não consegui. Sim, interessante, quando eu me aposentei, eu digo, bom, agora eu vou dar minha contribuição na educação. Mas não consegui, porque a saúde, é o imã, ela me atrai, ela me puxa, porque a necessidade é maior. E a experiência foi essa, eu perdi meu filho em 2014, né? 14 de julho de 2014. E eu sei bem o que é essa dificuldade que a gente passa, e eu digo, não, eu não tenho como fugir, eu tenho que ir, eu tenho que estar na saúde, porque acredito eu que posso fazer, e acredito que estou fazendo algo de muito bom para a sociedade. Agora, como tem muita burocracia, muita coisa, por que que o Banco de Sangue de Itabuna e o Banco de Sangue de Ilhéus não pode funcionar como unidade de captação? Qual é a dificuldade burocrática e o que é que limita isso? Boa questão. Esse documento que eu falei há pouco, que nós enviamos, foi justamente isso, a gente solicitando ao governo do estado que atendesse a nossa região sul da Bahia. E a coisa parece, colocam-se um monstro na confecção disso, mas não é. Por exemplo, nós temos banco de sangue em Itabuna e Ilhéus, são da Santa Casa, é um público privado, tudo bem. Mas vamos lá, se a Secretaria de Saúde, a CESAB, junto com o Ministério da Saúde, existe um protocolo ministerial, né, que pode ser discutido em forma de lei, em forma de PEC, e você autorizar, não precisa criar uma estrutura da Hemoba, é muito caro, é dinheiro e tal. Bom, vamos lá, tudo bem. Mas você pode autorizar esses dois bancos de sangue a fazerem o cadastro de medula óssea. Que não faça todos os dias, 2, 3 dias na semana. Os bancos de sangue já se colocaram à disposição. Eu tenho conversado com eles. Eles têm essa abertura para que isso se faça. Mas o governo do estado não nos respondeu até agora. E eles têm estrutura para fazer esse serviço, esse atendimento? Tem, porque não precisa de muito, Kleber. Precisa precisa de uma cadeira como essa que nós estamos sentados aqui. O braço pode ser esse mesmo, né? O apoio do braço, mas você tem o chamado suporte, que você bota o braço, que é simples, é a questão, isso não custa nem R$100, e uma pessoa para fazer isso. E, pasmem, eu já me coloco à disposição, voluntariamente, assino qualquer documento para fazer esse serviço voluntariado para a nossa população. Mas eu não sei ainda o que é que entende, mas eu sei. Eu digo que não sei, mas automaticamente eu sei. Problema político. Nós precisamos de representantes que possam lutar pela nossa região. Aquilo que você falou ainda há pouco. 2 deputados, já tivemos um deputado federal e não conseguimos. Você tem uma ideia, em 2014, o deputado federal de Itabuna era Geraldo Simões. Ele viu o movimento que nós fizemos ali no GAC, no Hospital Manuel Novaes. Foram 2.340 cadastros em 3 dias. Coisa que o estado com 25 unidades não faz, não fazia naquele período. E nós, com esses voluntários todos, nós conseguimos fazer 2.340 cadastros em 3 dias. Em 3 dias. Né? Então, assim,
E o Geraldo Simões aproveitou, ele esteve lá no movimento, foi recebido, né? E lá na Assembleia ele falou que a população de Itabuna deu um show de solidariedade, né? Mas assim, a fala foi simplória, 30 segundos, eu gostaria que fosse mais, né? A gente pudesse sacudir, mas também não fez nada. Não fez nada, porque como deputado federal você podia reivindicar e trazer essa unidade para aqui. Ou até questionar, não só a mim, mas os próprios médicos da cidade, por que Itabuna não tem um centro de hematologia? Esses dias a CEA, a Secretaria de Informações de Dados Econômicos e Sociais, a Secretaria do Governo do Estado, divulgou até um estudo sobre a Bahia, interessante. Então essa região, esse território de 24, 26 municípios, Ilhéus detém 36% do PIB e Itabuna 30%, com uma população de quase 400 mil habitantes. Só que Itabuna é a 161ª cidade do Brasil em população. Eu tenho dito muito isso nas minhas entrevistas. É 161 no Brasil. Quando a gente vai em renda per capita, que é R$20 mil a renda do itabunense média, nós somos a 3.169 em renda per capita. Quer dizer, nós estamos na metade mais pobre da nação, em 5.570 municípios. Quando a gente desce para a Bahia, nós estamos em 43º lugar em renda per capita. E é uma cidade pobre porque 39% dos itabunenses vive de Bolsa Família. Ilhéus tem esse mesmo problema também. 39% da população ilhéense também vive de Bolsa Família. Só que Ilhéus ainda tem uma renda per capita melhor do que a nossa, R$32 mil, que é 56% a mais do que o itabunense. Mas assim mesmo, quase na metade mais pobre, que está em 1.900 e poucos, entre os municípios mais pobres do país. Então, eu acho que Itabuna precisa se reavaliar, é um momento também de mudanças políticas e tal, e de 4 em 4 anos a gente também elege governador, deputado e tal, para tentar reverter esse retrocesso de pobreza que atingiu a região e que passa também pela mobilização da classe política, dos empresários, das instituições como o Rotary, Lions, maçonaria e os próprios clubes de empresários, associação comercial e tal, que parece não estão preocupadas com esse problema. Esse problema está existindo em outro planeta, quando a gente vive ele no cotidiano aqui. E para corrigir esse negócio desse banco de sangue, o que precisaria para fazer isso? Qual é vir uma fiscalização, olhar, dar o aval, assinar um papel e ter uma fiscalização? Exato, precisa o governo do estado se posicionar, local. Veja bem, quando o Hospital Regional Luiz Viana Filho em Ilhéus estava parado, o próprio secretário de saúde, Fábio Vilas Boas, na época, nós conseguimos falar com ele. Eu não consegui falar com ele, mas um amigo meu médico em Salvador falou com ele e me mandou o áudio. Eu tenho esse áudio. O Hospital Regional Luiz Viana Filho não vai fechar. Vamos instalar uma unidade da Hemoba no Hospital Regional Luiz Viana Filho e no primeiro andar o LACEN. O LACEN é o Laboratório Central do Estado. E, bom, aquela notícia, depois eu corri atrás e descobri que tem um projeto arquitetônico, não sei se ainda tem, e uma verba já à disposição de R$450 mil para início dessa obra. Mas o hospital fechou. E o local aonde seria essa construção, segundo o secretário, ele hoje já não existe, já foi construído. Porque hoje o hospital regional não existe mais, é o outro hospital. É o hospital de uma mulher, materno infantil, né? E essa área foi ocupada. Eu estive com o prefeito Marão na época, e na campanha em Ilhéus que nós fizemos lá no batalhão, e eu frisei isso com ele. Ele se assustou, que disse que não sabia dessa verba. Buscou o secretário de saúde na época, nosso amigo Magela, e eles não sabiam. E eu disse, tem sim, tem o projeto arquitetônico e uma verba. Agora, basta politicamente a gente agir, né? E a gente está faltando, Kleber, na nossa região, políticos empenhados, de fato e de direito, com a questão social da nossa cidade. Não adianta a gente estar mantendo pessoas no poder, e você não vê a coisa andar. Então, a população tem que entender
de que periodicamente você tem que trocar, tem que mudar de legisladores, de diretores, de prefeitos, para que possam ter novas ideias, né, e avançar. A cidade não para, a cidade cresce, mas ela cresce desordenada em todos os campos, né? Você vai em bairros que praticamente eu andei em 2018, eu fui pré-candidato a vereador e andei nos bairros, e onde você tinha que fazer a corrente humana para descer uma rua. Né? Quando não tinha de pedir licença ao traficante para entrar no bairro também. Exatamente, mas teve um bairro aqui que nós estávamos fazendo essa caminhada e alguém foi lá pra gente e disse, olha, vocês podem ir por aqui, por lá não. Por quê? Não, porque aqui é território nosso, quem manda aqui somos nós. Em 2 bairros da cidade, e nós tivemos que obedecer, né? E o pessoal fazendo acenos, e tinha sempre uma pessoa olhando pra gente. Quem autorizou você passar por aqui? Peraí, ausência do Estado, né? E aí, houve-se as eleições, elegeram os parlamentares, o prefeito, e cadê a situação? Continua. Então, a população tem que ver, oportunize a outros. Se não fizerem nada, não votem mais nele. Não dê mais um voto de confiança. Dizer que vai fazer, você teve 4 anos, você não fez. Essa nossa questão em particular, esse documento foi entregue, não houve resultado. Eu venho reivindicando, já fui em Câmara de Vereadores de Itabuna, de Ilhéus, de Santo Antônio de Jesus, lá tem a unidade, mas lá nós somos muito bem reconhecidos e recebemos uma moção de aplausos pelo trabalho que a gente faz na Bahia, por unanimidade na Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus. E aqui a gente já falou várias vezes, continuo falando, já vou pleitear novamente falar, porque não avançamos. Nós estamos avançando, mas assim, a cidade não oferece. Itabuna, por exemplo, perdeu o São Judas, que era um hospital de pacientes com problemas mentais. Perdeu o Maria Gorete e tal. A saúde de Itabuna avançou ou retroagiu nesse período que você acompanha, que você trabalhou no setor de saúde? Retroagiu e muito. Nós perdemos o Gorete, perdemos o Hospital São Lucas, reativou e vai e vem com problemas, com outra administração. Perdemos o Hospital São Judas para pacientes psiquiátricos. Perdemos o IPEP, Hospital Infantil. Hoje funciona em proporção menor, graças a Deus que funciona. A maternidade também da mãe pobre. A maternidade da mãe pobre também. Vira e mexe, está com 1000 problemas, né? Então, assim, falta políticos na nossa cidade que se interessem, que vejam que a situação realmente ela precisa de um olhar muito maior do que o que está acontecendo agora. E a Itabuna ainda tem um problema, porque é uma cidade polo, e a gente vê um bocado de ônibus, um bocado de carro de transporte, que traz pacientes de outros municípios para Itabuna, de dezenas de municípios. Quer dizer, o cara, em vez de plantar um posto de saúde, uma unidade de atendimento, uma UPA no seu município, ele prefere comprar um ônibus que está mais barato para mandar os pacientes para Itabuna como uma carga humana. Sempre estão acontecendo, inclusive, acidentes, às vezes com morte nas estradas baianas, né? Ô Kleber, tem um problema que é crônico, e eu digo isso porque eu trabalhei mais de 30 anos na saúde, e eu peço que a população veja isso. Se dirija um pouco ao Hospital Manuel Novaes, onde nós temos o serviço de radioterapia e quimioterapia para pacientes oncológicos, e você fique ali sem fazer nada. Observe quantos pacientes são deixados ali para tratamentos. Eu estou falando especificamente dessa área, porque é a área que mais me envolve. E você passe ali 1 2 horas, depois você vai ver pacientes que saem de uma radioterapia, de uma quimioterapia, saem arrasado, detonado, você precisa de um repouso, você precisa de uma alimentação, e nós não temos. E você vê, eu faço isso, eu infelizmente ainda não fiz fotografia, porque eu posso incorrer no absurdo, eu não posso filmar ninguém sem a permissão. Mas você vê pacientes lá pálidos, suando, frio, e a gente abordar o que foi que houve. Não, eu saí da radioterapia e o senhor vai para onde? Não estou esperando a ambulância. A ambulância está fazendo entregas em vários pontos, como você citou, da cidade, para um tratamento de saúde, e às vezes 5 horas da tarde vai pegar esse paciente para levar para sua cidade. Ele não almoçou, ele não tomou um lanche, a radioterapia
aqui em Itabuna, a minha esposa e outras senhoras faziam parte de um grupo de senhoras que levavam alimentação para esses pacientes, e que é uma preocupação nossa da ONG. A nossa intenção é que a gente pudesse ter um posto de atendimento, de acolhimento, na verdade, ali próximo do Manuel Novaes, para que essas pessoas, ao saírem da sua radioterapia, quimioterapia, tivessem no mínimo uma poltrona para se repousar, né? E um lanche ali para se restabelecer, até que essa ambulância... Mas não tem essa verba de TFD, transporte fora do tratamento fora do domicílio, que a pessoa tire uma verba, talvez, para hotel, para restaurante e tal. Não tem isso não nos municípios? Tem, não... existe o TFD, tratamento fora do domicílio. Mas acontece que a maioria da população não tem esse conhecimento. É preciso que a Secretaria de Saúde dos municípios intensifiquem isso e acompanhem. Porque, por exemplo, você manda do TFD, a verba, eu não sei hoje o valor, mas era muito curto. E eu me recordo que um determinado paciente foi para Salvador, precisou ir para Salvador. E a diária não dava para ele almoçar lá em Salvador. Aí, mas tinha que ficar a dormida. Aonde? Dormia no carro. No carro, dentro da ambulância, na recepção do hospital. E que o hospital não permite dormir. A recepção não é lugar de dormitório, né? Então, há alguns anos atrás, eu não sei hoje quanto é que está o valor, mas existe essa verba. E que essa verba tem que ser muito trabalhada para que amparar esse pessoal. Mas como você falou, vem numa ambulância, traz 5, 6 pessoas. Ambulância é só para trazer um paciente, né? Tivemos agora recentemente um acidente com a ambulância que matou quem estava doente e mais outros que estavam dentro do carro. Então a ambulância serve de um transporte coletivo. Então o poder municipal, nós pretendentes a um cargo político, de parlamentar na cidade, de vereadores, precisamos ter esse olhar, porque está acontecendo isso constantemente, não é coisa nova, é coisa antiga. E a fiscalização, a GERBA, que é o principal órgão, né, de fiscalizador, tem que estar atento, o governo do estado, porque são problemas, me parece, crônico, Kleber. Agora tem também burocracia. Eu sei do caso de uma pessoa que teve de fazer um transplante em São Paulo e não teve ajuda do TFD daqui da região. Pediu 2 ou 3 vezes e o documento para Salvador não voltava. Teve a pandemia, a pessoa precisou ser operada e teve de pagar a passagem de avião, pagar hotel e tal. E é um caso que eu sei, que eu acompanhei o drama do paciente até, tá entendendo? Ainda bem, Kleber, que você é testemunho. É. Né? Eu tenho, através da ONG, como eu presido a ONG, eu tenho recebido pedidos inúmeros dessa natureza. O TFD não cobre a despesa, a gente vai precisar ir, vai levar uma criança, tem que ir um adulto para acompanhar. Se você vai doente, tem que ter um acompanhante. E aí eu digo, olha, a ONG não tem essa finalidade, mas eu acabo me sensibilizando porque eu sei o que é isso. Aí começo a fazer na minha rede social: meu amigo, você me ajuda com R$5, com 10, e consigo ajudar essas pessoas. Eu tenho um caso também de um amigo, uma pessoa humilde, uma pessoa pobre e tal, que até me preocupa, porque a gente tem que se preocupar com o drama dos amigos e das pessoas, mesmo que a gente não conheça, porque são seres humanos. O cara teve um AVC há 1 ano. Ele não teve até agora acesso a um fonoaudiólogo. E está numa lista que tinha 577 pessoas, ele era 578. Essa semana eu fui na mesma clínica perguntar como é que estava a situação do cara. Aí o cara disse, tá na fila aí e tal. Aí eu mandei o telefone pro cara e digo, meu amigo, vá pro Salmo 40, que é o salmo que manda esperar, tá entendendo? Porque não vi solução, sabe? E é um drama humano também, uma pessoa humilde e que é carente, sabe? Agora você falou de redes sociais. A sua ONG usa redes sociais? Você tem um site? Você usa o WhatsApp? O que é que você usa para mobilizar pessoas e fazer campanhas e tudo? Qual é o instrumento? Nós temos o Facebook, nós temos o Instagram. O Facebook é ONG Enaltinho Rocha, né? Tá lá a foto do meu filho, e tem outro que tem braços, todo mundo mostrando o braço com o adesivo que cobre o lugar que foi furado. No Instagram nós temos Enaltinho Rocha com 2A no final. É ENAULT, Enaltinho Rocha, né? E aí, nesse panfleto que a gente distribui,
por aí, a gente tem esses dois. Nós criamos um site, mas ficou difícil a gente manter, porque a gente ainda não tem verba, a gente ainda não somos reconhecidos como utilidade pública municipal e estadual. E por isso a gente ainda não tem esse recurso, que é uma preocupação nossa para agora, em 2024, a gente fazer isso, para a gente poder ter essa verba que a gente Mas possa... isso não passa, por exemplo, por um projeto na Câmara de Vereadores? Passa, exatamente. E não se fez nada para tentar essa regularização? Já tentei, não consegui, mas recentemente eu estive conversando com um amigo meu vereador e nós estamos nessa tratativa, né? Uhum. E eu espero que esse ano ainda, antes das eleições, a gente consiga fazer isso. Uhum. Mas assim, o meu celular, que tem um número nesses panfletos que a gente está aberto 24 horas. A gente atende não só Itabuna, mas a região, o Brasil. A gente tem um alcance muito grande, né? Graças a Deus a gente tem tido assim, reconhecimentos em várias cidades. No WhatsApp, você usa o WhatsApp? O WhatsApp, sim, a gente usa direto. Com quem eu me comunico com mais de 1000 pessoas, quase todos os dias, né? Uhum. A gente informa, a gente indica, a gente pede ajuda, a gente faz isso, porque aquilo que Agora eu digo, você fala dos problemas da sua entidade, da sua ONG. Nas outras cidades, nos outros lugares, tem o mesmo problema ou é só aqui que só tem problema aqui? O problema é geral, Cleber, né? É geral. A gente falou ainda há pouco do TFD, e os municípios, às vezes, não têm essa dinâmica, esse preparo. Eu digo isso porque a gente tem ido a vários municípios, né? Agora mesmo nós vamos a Camaquã, nós estivemos recentemente em Tapetinga com minha amiga Melricore, né? Nós estivemos lá, e lá nós tínhamos caravanas de Itororó, de Macarani, né? Pessoal levando as pessoas para doar sangue, fazer o cadastro de medula óssea, e nós estávamos lá. Então nós temos hoje, já oficializado ao Estado, nós temos campanha aqui na UESC, que a gente pretende iniciar ano, na AFIA, né? A Universidade Antiga Santo Agostinho. Nós temos a pretensão também em Camaquã, pedido, em Brejões, algumas cidades que são pedido para que nós possamos fazer esse trabalho lá. Então, a gente Itabuna tem 2 ou 3 faculdades de medicina. Tem a da UESC, tem a AFIA e tem outra. A né? UNEX. Tem 3. Não se poderia fazer uma parceria com essas faculdades, esses centros acadêmicos, para se botar essa unidade de captação de medula também? Meu amigo Kleber Torres, você é fundamental. E seus pensamentos, meu irmão, tudo isso que você imaginar, nós já corremos atrás, né? Recentemente, o ano passado, a gente fez uma campanha. O ano passado nós fizemos uma campanha na UNEX e nós convidamos as outras universidades da cidade, nas faculdades, né? Nós convidamos na época era Santo Agostinho, nós convidamos a Universidade Federal, convidamos a Uniaselv, essas faculdades, para que a gente pudesse somar. Porque se um pode, imagine 2, 3, 4. Né? Eu gosto muito de dizer assim, juntos somos mais fortes, né? E espero que essas faculdades acordem para essa realidade, já que nós temos o curso de medicina, né? Nós temos, todas elas têm a sua área de captação de transplante de órgãos, e acredito que esse envolvimento maior, somado ao nosso, a gente pode avançar, eu acredito. Agora, quem é que precisa de tratamento para medula óssea? Quem é que Veja precisa? bem, todas as pessoas com leucemias, linfomas, falcemias e mais outras 70 e poucas doenças do sangue, a cura é o transplante de medula óssea. Falcemia, parece que o Ministério da Saúde tinha tirado a recomendação, ou a ONU, e depois voltou a recomendar de novo. Exatamente, ela tinha retirado por questões científicas que não cabe aqui a gente informar, tinha retirado que o transplante de medula óssea não era recomendado. Mas voltou atrás, acredito que há uns 2 anos e meio, 3 atrás. Então hoje as falcemias têm a indicação de transplante de medula óssea para uma cura. O grande problema, continuo a dizer, é a compatibilidade. É 1 para 100 mil. Então você que está nos vendo, nos ouvindo,
tem alguém na família, parente, amigo, de 18 a 35 anos incompleto, dirija um Hemocentro na sua cidade, não, ou talvez sim, mas vá lá, porque se ela não tiver, ela vai te informar. Para você fazer o cadastro de doação de medula óssea, não vai deixar você aleijado. É o líquido que vai tirar da sua medula óssea, no osso da bacia, vai tirar 10%, é mais ou menos uma bolsa de sangue. E você vai estar salvando uma vida. Vida essa que a gente não sabe de quem é. Amanhã, não sei se eu vou estar aqui. Quero estar. Agora, como fazer esse cadastro? Qual é a estratégia de fazer esse cadastro? Essa é a estratégia. Você tem que se dirigir, novamente, escrever, chegar no banco de sangue, no Hemocentro, preencher uma ficha com todos os seus dados, levar seu RG ou a sua CNH, um documento com foto original. Você vai preencher ali seu nome, pai, mãe, endereço, telefone, e-mail, amigos mais próximos que possam informar que você não conseguiu encontrar, o telefone se mudou, a gente pede telefone toda hora. E alguém que eu ligar para você, não, eu sei conheço quem é, eu vou buscar, tá, vou informar. Então é simples. Infelizmente, aqui no sul da Bahia, só acontece o cadastro nas nossas campanhas. Eu não gostaria, nem falo isso com galhardia, não. Eu falo isso com tristeza, porque eu gostaria que nossos municípios, aqui a região sul da Bahia, tivesse um centro para que nós, eu, Melricó e tantos outros pudéssemos estar fazendo campanha para levar as pessoas para fazer isso lá. Mas como não tem, então a gente sai para fazer as campanhas. Obrigado meus voluntários que sempre quando a gente chama nos atende para coletar, para escrever, para armazenar, para todo o serviço. E é assim, um ajudando o outro. Agora, como o nosso tempo está esgotando, eu queria saber que mensagem você vai deixar para o público, para motivar as pessoas a doarem sua medula e participarem de doações. Eu tenho uma mensagem que eu gosto muito. Quando eu faço assim o dedo, eu estou apontando para alguém, né? Eu posso aqui estar conversando com você e apontar para você, olha, Kleber, é você. Mas eu sempre levanto o polegar. O meu polegar, ele é torto, né? Então eu tenho 4 dedos apontados para mim e só um para Kleber. E aí eu digo, Kleber, você é a minha esperança. Essa é a frase, esse é o lema da ONG, você é a minha esperança. Porque essa esperança que eu não tive, né? Mas me abate emocionalmente, mas não me deixa fraco que não possa lutar. E a esperança não pode morrer. Não pode morrer. E depois é o seguinte, você que está nos assistindo, a gente tem como tema da ONG consciência de ser doador. Porque não existe sangue, não tem substituto. Medula óssea não tem uma substituição. É sangue, é componentes, né? Então se você não fizer isso, a gente perde vidas, como eu perdi, né? Eu quero até, Kleber, se você me permite, dizer à população que esse nosso trabalho que a gente faz, eu não tinha nenhuma pretensões política, nunca tive. Mas de tanto buscar os políticos e não ver a minha voz ser ouvida ou atendida, nós começamos a tentar entrar na política. Para ver se eu consigo de dentro falar, né? Nós estamos agora na pré-candidatura para vereador. E eu quero ver se eu consigo fazer com que me ouçam. Porque o que você imaginar, eu já tive com senadores, né? Infelizmente um morreu na Major Olímpio, morreu na Covid, né? Já tive com deputados federais, deputados estaduais. Tudo que você possa imaginar nós fizemos. Meu amigo, a cidade, a região precisa de uma unidade dessa. Não é para Enaudi, você não está satisfazendo a mim, a Melricó, a Kleber. É um grupo de pessoas, uma sociedade, uma população. E o que é que pega? É porque Enaudi está pedindo? Não esquece Enaudi. Vamos atender a sociedade? Porque o amanhã não nos pertence. Eu precisei, não consegui, posso precisar, mas os nossos irmãos que estão aí precisando, eu estou aqui.
Nós vamos lutar sempre, não se esqueça disso. Contem comigo. Bom, Reinaldo, muito obrigado, grato pela sua participação. E como hoje é sexta-feira, sextou, eu vou deixar uma recomendação para o fim de semana. Um filmezinho interessante é o Mulher Terrível, de Christian Tardrup, da Dinamarca. Um filme de 2017, que fala de uma mulher que se apaixona por um jovem e tal, e muda a vida dele para pior, tá entendendo? É uma mulher terrível mesmo. Agora, esses dias também eu vi no History Channel O Poder de Hitler, de Stefan Gierer, de 2023. É uma série de 3 capítulos que fala do poder, da ascensão de Hitler ao poder, do regime de terror que ele implantou e que matou milhões de pessoas, e a ruína do sistema que ele também implantou, e ele colheu o que ele plantou. Agora o problema da série é como um João Ninguém chega ao poder com tanta rapidez e causa tanta destruição também. Só que naquele tempo também havia o mesmo que havia aqui nos dias atuais. Essa cisão polarizada entre direita e esquerda, que é um campo fácil para demagogos e políticos inescrupulosos. Agora também tem um livro, Chutando a Escada, do Prêmio Nobel de Literatura, Rajon Chang, que é a estratégia de desenvolvimento dos países em todo o mundo. Só que os países ricos, que fazem tudo certinho e tal, eles chutaram a escada quando não eram desenvolvidos e faziam as práticas que eles condenam hoje. Obrigado, bom final de semana. Olá, que Deus abençoe a sua vida. Bispo Romero passando aqui para orar pelo Senhor, pela Senhora. Mas antes dessa oração, eu quero que você veja o que o nosso Deus tem feito na vida das pessoas que têm chegado a esse ministério chamado Igreja Mundial do Poder de Deus. Ô Lindinalva, quem é essa pessoa da foto aí? A bebezinha é ela. Essa criança aí? É. O que aconteceu com ela ali? Eu tive pré-eclâmpsia, a minha pressão... Tive pré-eclâmpsia, a minha pressão foi para 24/18. Ela entrou em sofrimento fetal e teve que ser retirada com 29 semanas e 5 dias. Quando ela nasceu, ela teve parada cardíaca, teve infecção no sangue... Esse pré-eclâmpsia, normalmente os médicos dizem que quando dá... a criança não sobrevive, né? Exatamente. Eu cheguei quase entre a vida e a morte. E ela também. O batimento dela caiu bastante. Mas quem falou que a senhora ficou entre a vida e a morte? Os médicos. Olá, igreja, glorifica de pé o nome do Senhor Jesus. Porque a última palavra, ela não vem do homem. Ela vem do médico dos médicos, vem do Senhor. Graças a Deus. Você viu aí pessoas que chegam numa situação desesperadora e são alcançadas pelo poder do nosso Deus. Eu quero agora interceder, orar, clamar pela sua vida, e eu creio que o nosso Deus vai te abençoar grandemente. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu peço pela essa pessoa que me acompanha, esteja aqui em Salvador, que o Senhor possa entregar a vitória dessas pessoas, fazendo, Pai, o teu nome ser glorificado, e que aonde esta oração chegue, que chegue também a tua bênção, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.